Bom, a gente hoje até está o banner lá na frente, né? Esse culto a gente está dizendo que é um culto de ações de graças. De ações de graças. Eu creio que todos os cultos podem ser assim, devem ser assim, né? De ações de graças. Mas esse, em função de tudo que passamos nos últimos meses, a gente achou por bem, né, fazer isso, esse culto de ações de graça. Queridos, como é bom voltar para casa, né? Todos que já voltaram podem dizer isso, né? Como é bom voltar para casa. Por melhor que cada um de nós esteve na casa dos irmãos, por melhor que estiveram, mas a casa da gente é a casa da gente, né? E muitos irmãos aqui receberam, acolheram, muitos irmãos. Nem todos aqui foram atingidos, mas todos foram afetados, né? Todos foram. E é muito bom. E as reuniões da igreja, a gente teve ali nas MEC, e o lugar lá também é muito bom, né? Mas nossas cadeiras são melhores um pouco. O lugar é muito bom, e a gente ficou muito bem lá. Mas aqui tem sido a nossa casa, onde a gente tem se reunido. Dos últimos 12 anos, a gente tem se reunido como igreja aqui neste lugar, né? E é muito bom esse lugar, eu particularmente gosto muito deste lugar. E eu quero falar exatamente sobre isso, sobre render graças ao Senhor. E por que render graças ao Senhor? Já foi citado aqui, 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quem aqui está em Cristo? Então essa é a vontade de Deus para todos que estão em Cristo Jesus. Dar graças em todas as coisas. Em todas as coisas. Eu sei que foi um tempo para muitos muito difícil, né? Os primeiros momentos, o primeiro impacto da enchente foi muito difícil. E foi muito difícil olhar para tudo aquilo e chegar e dizer graças a Deus. Mas é nesse momento, a palavra diz aqui, em tudo, a enchente faz parte do tudo. Então também temos que dar graça em tudo. Salmo 126, 1-3, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, isso aqui quando está dizendo aqui que restaurou a sorte de Sião, foi quando o povo judeu voltou do cativeiro da Babilônia para Jerusalém. Então está dizendo aqui, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonhou, ou seja, parecia que estavam sonhando, eles não estavam acreditando, mas eles estavam voltando para casa, depois de longo tempo de cativeiro. Muitos aqui levaram tempo para voltar para casa e outros ainda não voltaram. Mas aguardamos ansiosamente esse momento, né? De voltar para nossa casa. E aí continua assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. A gente, nesse tempo que tivemos aqui de louvor, foi isso. Cantando louvores ao Senhor. A nossa língua se enchendo de júbilo por tudo que Deus é, por tudo que tem feito. E aí continua: então entre as nações, aqui eram as nações que estavam dizendo, queridos, olha o que as nações estavam dizendo, não era o povo, as nações estavam dizendo, estavam reconhecendo isso, olha só: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As nações,
aqueles que não eram o povo de Deus estavam reconhecendo: é verdade, grandes coisas Deus tem feito por eles. E aí agora vem o povo de Deus, e diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Queridos, o Senhor tem feito grandes coisas por nós? Tem ou não? Incontáveis coisas, grandiosas coisas, Deus tem feito por nós. O Salmo 136, 1 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, Salmo 106, 1 e 2. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Tem uma coisa interessante que eu achei aqui no Salmo 107. O Salmo 107 tem 43 versículos. E desses 43, 4 repetem a mesma coisa. Os versículos 8, versículo 15, versículo 21 e versículo 31 diz a mesma coisa. Diz isso aqui, ó: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. De 43 versículos, esse versículo se repete 4 vezes nesse salmo. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com quem? Para com os filhos dos homens. Irmãos, pelo que devemos dar graças? Ou pelo que podemos dar graças? Pelo quê? É mais fácil resumir tudo. Porque lá nós começamos com o versículo que diz assim, ó, deem graças em tudo. Então, por tudo, queridos. Mas como assim? Por tudo? Tudo. Não importa as circunstâncias. Não importa o que aconteça. A palavra de Deus diz: deem graças. Eu creio que há um poder muito grande nisso. Quando a gente, numa situação mais difícil que todos nós passamos e possamos passar, de lá do fundo a gente tirar forças para dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Tu és soberano, Tu estás no controle. Tem um poder, uma força muito grande nisso. Não é pelo que a gente está sentindo, mas é porque a palavra diz que eu devo fazer, então eu faço. Dou graças a Ti, Jesus. Dou graças a Ti. Devemos dar graças ao Senhor porque Ele é bom. Nós falamos, por sua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, por seu amor incondicional. Queridos, Deus nos ama a todos, sem acepção de pessoas. Deus te ama. Deus te ama. Ele te fez, Ele te criou e Ele te ama. Tenha certeza disso, nunca duvide disso. Ah, mas será que Deus me ama? Sim, pode ter certeza, Deus te ama. Essa é uma verdade de Deus, nós precisamos crer. Deus nos ama. Isso é um fato, isso é uma verdade. A prova disso está ali, ó. Porque Deus amou o mundo, esse mundo e as pessoas, de tal maneira que Ele fez. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o nosso amor, o amor dele por nós, em ter enviado o Filho dele, ter dado. Ali diz ali, ó, queridos, ó, esse amor de Deus, ele vem seguido de uma ação. O amor é assim, o amor vem seguido de uma ação. E ali diz, ó, Deus amou e deu. Deus amou e deu. Vem seguido de uma ação, um amor prático. Então esse é o amor
Porque Deus nos ama, não é porque eu sou bom, não, porque eu não sou bom, mas Deus me ama mesmo sendo mal, porque o amor dele é incondicional. E continua, devemos render graças ao Senhor porque, por seu cuidado, por sua provisão. Quem nesse tempo experimentou a provisão de Deus? Foi abundante a provisão de Deus, tem sido abundante a provisão de Deus, queridos. Porque Ele é o Deus de toda a provisão. Por seu livramento, Deus nos livrou de muitas coisas. E tem nos livrado de muitas coisas que a gente nem fica sabendo. Ontem eu estava conversando ali, né? O Isaac caiu de moto, se machucou. Nem vou pedir para te mostrar, Isaac. Está todo arranhado, braço, barriga, tudo. Lanhado. Caiu de moto. Foi na Freeway ou na 448? 448. Eu disse ontem, isso foi um livramento de Deus. Caí na 448, carro passando ali, todo o tempo. Caí de moto. Só arranhou a barriga e os braços, está dolorido. Ele nem tocou hoje aqui. Mas vai passar logo, é só uns arranhão. O rostinho dele lindo está bonito, como está intacto, perfeito. Viu, meninas? Está tudo certinho ali. Estou falando para as interessadas. A interessada, não é essa. Interessada. Então, esse livramento, né, Isaac? É tremendo isso. Porque devemos dar graças ao Senhor por seu consolo, por seu conforto. Quantos têm experimentado esse conforto e esse consolo de Deus? Consolo do Espírito. A palavra fala que Deus é o Deus de toda a consolação. Consolo de Deus. Que não vem só de palavras nossas, mas vem do Espírito Santo esse consolo. E que realmente consola, que realmente conforta. Eu sei, está aqui hoje a Gabi, né? Os pais da Rebeca estão lá. O Senhor recolheu a Rebeca. Foi quinta-feira? Quinta-feira. A gente estava ali com eles. Então eles sabem de que eu estou falando. Esse consolo eles estão experimentando, esse conforto eles estão experimentando. E deem graças, né? E já deram, eles têm dado graça pela vida da Rebeca, né? Glória a Deus. Queridos, devemos render graças ao Senhor porque por sua paz. Por sua paz. Queridos, paz não é ausência de problemas, não é ausência de dificuldades. Paz é a presença de Jesus em nós. Paz é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Essa é a paz que o mundo não pode dar. Porque a paz do mundo, ela está baseada nas circunstâncias. Mas essa paz de Deus, não, é uma paz que excede todo o nosso entendimento, toda a nossa compreensão. Amém? E dando graças ainda a Ele por tudo que Ele é. Por tudo que Ele é. Queridos, se Ele não tivesse feito nada, nós teríamos que continuar dando graças a Ele simplesmente pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Porque antes de fazer, Ele é. Então, dá graças pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito em nós. A Cris falando aqui, ela falou disso. Deus fez nesse tempo aqui, pela bondade de Deus, né, Cris? Que Ele tem feito em nós, por nós e através de nós. Quando damos graças em tudo ao Senhor, estamos reconhecendo sua autoridade, sua soberania, seu poder e declarando nossa fé e confiança nele. E falando ali sobre a paz,
tem um texto aqui que eu anotei, né? A palavra diz que Ele é a nossa paz. Efésios 2,14 diz, porque Ele é a nossa paz. Está escrito. Então está escrito, nós cremos e nós declaramos, Ele é a minha paz. Ele é a nossa paz. Pronto, final. E essa paz, ela está em mim, ela vive em mim. Então, independente do que aconteça no mundo externo aí, não vai mudar isso. Porque essa paz, ela está em mim. Pronto. Amém? É uma pessoa essa paz. E ela vive em cada um de nós. Hein? A paz de Cristo, que excede toda a nossa compreensão, todo o nosso entendimento. E continuando. O Xande leu um texto aqui, que eu anotei aqui para ler também. Filipenses 4:6. O Xande leu ali. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas necessidades, pela oração e pela súplica, e com ações de graça. Agora, outro texto também que o Xande leu ali. O Xande leu meus textos todos ali. 6, o 25 ao 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam. As aves do céu, queridos, elas não semeiam. Elas não colhem. E elas não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Nós valemos mais do que as aves, mais do que o lírio do campo. A palavra diz, nós valemos mais. E aí continua. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, aqueles que não conhecem o Senhor, né, está se referindo aqui, quem não era judeu na época era gentil. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste, olha só, vosso Pai Celeste, Ele sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta para o dia o seu próprio mal. Isso aqui quem está falando é Jesus, tá? Jesus que falou tudo isso aqui que eu li. E ele está dizendo assim, ó, ele sabe que a gente precisa comer, que a gente precisa se vestir, que a gente precisa de um lugar para morar, ele sabe. Mas ele disse assim, ó, não se preocupe com isso. Não fique ansiosos por isso. Eu não sei quem de vocês ficou ansioso, preocupado, agitado agora na enchente. Eu fiquei. Olhei para a minha casa, e sabe o que eu tive vontade de fazer? Fecha a porta e vamos embora. Deixa isso daí. Parece que não tinha mais solução para aquilo. Eu fiquei preocupado. Agora o que vai ser? Como é que eu vou fazer com a minha casa? Eu não tenho dinheiro para fazer nada nessa casa. Mas Deus supriu, tem suprido. Estou reconstruindo a minha casa, assim como muitos estão aqui, fizeram, estão fazendo.
Mas eu fiquei ansioso, eu fiquei preocupado, eu fiquei agitado. Mas diz, não fica ansioso. Ele diz, não te inquieta. Porque ele estava falando de uma outra coisa que nós deveríamos realmente desejar, buscar e priorizar. Ele está falando do reino de Deus e da sua justiça. Diz, não se preocupem com o meu bebê vestido, isso aqui eu cuido. Busquem o reino. Primeiro, vocês priorizem o reino de Deus e a sua justiça. E deixa que as outras coisas que vocês precisam, e aqui diz que o Pai sabe muito bem, Ele vai atender. E não tem sido assim, queridos? Não tem sido assim? Então, muitas vezes a gente assume uma posição de muita incredulidade, né? A ansiedade é incredulidade. Falta de confiança. Então nós precisamos confiar que Ele está atento a cada detalhe que diz respeito a nós. Até porque, o que diz o Salmo 23? Todos conhecem, né? O Senhor é, e o que vai acontecer com isso? Nada. Nada é que nem o tudo. Tudo é tudo e o nada é nada. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Porque Ele é o pastor que está atento às suas ovelhas. A palavra diz que os olhos dele passam por toda a terra. E está atento a todas as coisas. E ainda Filipenses 4,19 diz assim, e o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Aqui fala de necessidades. Necessidades está falando. Não é privilégios. Está falando de necessidades. Então Ele vai suprir cada uma. Tem escrito aqui. E tem sido assim, temos experimentado isso. Mas aqui diz assim, vai suprir em quem? Em Cristo. Então aqui, queridos, Cristo é o lugar onde eu preciso estar, é o lugar onde eu preciso permanecer. Porque é nesse lugar que essas bênçãos todas, que a palavra fala, é ali que está toda a plenitude disso. É ali que precisamos estar. É neste lugar, em Cristo. Quando fala de estar em Cristo, está falando de estar num lugar, numa posição. É ali que precisamos estar. Ainda tem um outro salmo que diz assim, 105, 1:4. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. João 6:26, Jesus falou assim, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Vocês me procuram por causa do pão, né? Antes ali tinha multiplicado o pão, os peixes, né? E deu para toda a multidão que estava ali. E aqui ele diz, vocês me procuram por causa do pão. Qual é o nosso interesse? Por que eu quero Jesus? Qual é a nossa real intenção? Em receber? Venha a mim, mas ao teu reino, nada. Romanos 8:28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amam a Deus.
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. São chamados segundo o seu propósito. Quando não entendemos, quando não temos a clareza do propósito de Deus para nossas vidas, não conseguimos ver sentido em muitas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando não temos a clareza desse propósito. Muitas coisas que acontecem a gente não vê sentido. Mas quando compreendemos, quando temos a revelação do propósito de Deus, então entendemos, então cremos que todas as coisas que acontecem conosco vão cooperar para o cumprimento deste propósito nas nossas vidas. Ali fala da revelação, né? Tirou revelação, né? Revelação, queridos, é o ato de deixar-se ver, deixar-se manifestar-se. É o ato de tornar claro ou conhecido algo que estava oculto. Tornar claro ou conhecido algo que estava oculto. É como se eu tivesse algo em meus olhos que me impedia de ver claramente. Mas agora aquilo que me impedia é removido. E então eu consigo ver claramente. Estou falando isso porque nós precisamos ter a clareza do propósito eterno de Deus. Eu digo que quando eu entendi o propósito de Deus, eu me converti verdadeiramente a Jesus. Que propósito é esse? Deus nos criou para viver no segundo o seu propósito, ou seja, uma família de muitos filhos, semelhantes já a Jesus. Mas pode estar aqui perguntando, mas que propósito é esse? Esse propósito Deus nos criou para fazer parte desse propósito, uma família, sermos uma família. A igreja é a família de Deus, de muitos filhos, multiplicando a vida de Cristo. Multiplicando a vida de Cristo. E semelhante a Jesus, é ser que nem Ele. Andar como Jesus andou. 1 João 2,6 diz, aquele que permanece nele, esse deve andar assim como Ele andou, assim como Ele anda. Se eu estou nele, eu tenho que andar como Ele. Pensar como Ele, viver como Ele. Propósito eterno de Deus e multiplicar isso. Como multiplicar para outras pessoas? Que outras pessoas também saibam, ouçam e tenham a revelação do propósito eterno de Deus e venham a viver isto, decidam a viver isto, porque foi para isso que cada um foi chamado. Mas para ser semelhante a Jesus, eu preciso conhecer Jesus, né? Preciso conhecer Jesus. João 17,3 diz assim, quem quer a vida eterna já começa aqui, tá? Quando tu recebe Jesus, quando Jesus vem ser o Senhor, né, e o Salvador da tua vida, tu já começa a viver a vida eterna. Olha só, João 17,3 diz assim, e a vida eterna é esta, : que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A eternidade já estamos vivendo, à medida que estamos conhecendo a Jesus, a Deus e a Jesus, a quem Ele enviou, nós estamos vivendo já essa vida eterna. Vida eterna é o conhecimento de Deus, conhecimento do Filho de Deus, de Jesus. Deus colocou a eternidade dentro de nós. Deus colocou a eternidade, Cristo é o eterno, que está em nós, que vive em nós. Já parou para pensar nisso? Oséias 6,13 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Fala de a gente conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Até quando vai isso? Até o fim, até o último dia das nossas vidas, nós vamos prosseguir e conhecer o Senhor. E sendo transformados de glória em glória. Tiago 4,8 diz assim, queridos, chegai-vos a Deus. Aqui diz, chegai-vos a Deus. Te achega a Deus.
te aproxima dele. E que ele diz, continua dizendo aqui, e ele se chegará a vós outros. Mas precisa dar esse passo, te achega, te aproxima, e aqui está escrito que ele vai se achegar, ele vai vir em direção a nós. Mas precisamos ir em direção a ele, primeiro. Jeremias 29:13 fala assim: vocês me buscarão e me acharão. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Todo o vosso coração é com toda a minha vontade, com todo o meu desejo, com tudo que eu tenho, que sou, de todo o meu coração, todo o meu ser. Buscar a Deus dessa maneira, e nós vamos achá-lo, se buscarmos assim. Salmo 51:17 também diz assim, que um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Um coração humilde, arrependido, Deus não rejeita. Então precisamos chegar a Deus com um coração humilde, um coração arrependido, reconhecendo que somos pecadores e precisamos do perdão dos pecados que Ele já colocou à disposição nossa. Cristo já morreu por nós, já deu a vida por nós, já nos libertou da escravidão do pecado, e o sangue dele derramado na cruz nos purifica, nos limpa de todo o pecado e nos justifica, de maneira que uma condenação mais daí agora tem sobre nós, não estamos mais debaixo de condenação, mas fomos justificados pelo poder da morte e ressurreição de Jesus. E olha só, queridos, o que está escrito aqui, 1 Coríntios 15:19. Se a nossa esperança é em Cristo, olha só, se a nossa esperança é em Cristo se limita apenas a esta vida, então somos os mais infelizes de todos os homens. Está escrito aqui, está escrito na Bíblia. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque, queridos, um dia nós vamos deixar de estar aqui neste mundo. E depois que não estiver mais aqui, o que será de nós? Meu espírito. Mas Deus nos chamou para viver eternamente. Deus nos criou para viver eternamente. E Cristo é a vida eterna. Se eu tenho Cristo, eu tenho a eternidade. Então, aqui passa muito rápido o tempo. Passa muito rápido o tempo. Né? Há pouco tempo eu desejava fazer 18 anos. Queria fazer 18 anos. Agora já faz 3 vezes 18 e um pouquinho mais que passou os 18. Foi muito rápido. Então, queridos, temos que estar atentos e não deixar nos envolver com aquilo que pode nos afastar daquilo que é prioridade, que deve ser prioridade para nós. Amém? Terminando aqui, quando eu tenho a revelação do propósito de Deus, então fica claro para mim o porquê Deus me criou. Eu tenho que saber, eu tenho que ter a revelação, a clareza. Por que Deus me criou? Por que nós estamos aqui neste mundo, vivendo aqui? Por quê? Qual o objetivo de Deus, queridos? Eu quero dizer para ti que Deus nos criou com um objetivo. Deus não faz nada sem objetivo. E Deus não nos largou aqui e disse assim, te vira agora. Não. Deus tem uma vontade para nós enquanto a gente viver aqui. E a gente precisa conhecer essa vontade para viver dentro dessa vontade. Porque senão a minha esperança vai se limitar apenas a esta vida. E aí, vou ser muito infeliz. Mas quando eu tenho essa clareza, então, assim o Espírito Santo de Deus vai me capacitando para em tudo dar graças. E de agora em diante, as circunstâncias que vierem acontecer na minha vida, passam a fazer sentido, sejam elas boas ou não, pois em Cristo
vão cooperar para o meu bem e para o cumprimento do propósito de Deus na minha vida. É isso que importa, queridos. O que importa para nós, o que deve importar para nós, é o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida, o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida, porque senão essa vida aqui não faz sentido, não tem sentido. Precisamos buscar conhecer por que Deus me criou, por que eu estou aqui, o que Deus quer de mim, porque senão não tem sentido nenhuma outra coisa. E para nos fortalecer a fé, saber que não estamos só. Hebreus 13, 5, 8, o Senhor diz assim: de maneira alguma te deixarei. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Isso é palavra de Deus. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E Isaías 49, 15, está escrito lá assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu todavia não me esquecerei de ti. Ainda que a mãe possa esquecer, mas o Senhor diz: eu nunca, jamais esquecerei de ti. Nunca, jamais te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Creia nisso e viva pela fé nisso. Vocês jovens que estão aqui, vivam pela fé nessa verdade, sabendo que Deus é com vocês onde quer que vocês andem. Ele é. Saibam disso, sejam sal, sejam luz, sabendo que Ele é com vocês. E, terminando, Mateus 28, 20. Escrito ali, a última parte. E eis, podemos falar junto? E eis... Vamos de novo. E eis... Glória a Deus. É palavra de Deus, esse é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Amém? E Ele é conosco. Não deixamos de esquecer, não devemos esquecer. Não nos inquietemos, não andamos ansiosos, mas busquemos o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é o que realmente importa. Quando Jesus falou para Marta, a Maria escolheu a boa parte, estava falando disso, do reino, da sua justiça. Amém? Glória a Deus. Eu não sei onde estão os nossos músicos aqui, mas se desse para a gente cantar uma música para a gente finalizar. Mas glória a Deus. Senhor, graças te damos porque Tu és bom. Graças te damos por tudo que tens feito. E nós reconhecemos que grandes coisas Tu tens feito. Mas Tu é um Deus imparável. E nós temos certeza que ainda coisas maiores Tu vais fazer. Em nome de Jesus. Senhor, dá-nos um coração totalmente grato. Totalmente grato. Senhor, tira de nós qualquer murmuração, qualquer reclamação. Mas que em nós esteja a linguagem do reino, a linguagem de louvor e gratidão a Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.